Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que vocês me pedem bastante, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, que é como lidar com pessoas tóxicas. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir lá no Instagram. Aproveita e encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que possa se interessar pelo meu conteúdo, assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube. Mas vamos deixar de conversa e logo para o assunto do vídeo. Bom, eu acho que vocês pedem bastante para que eu fale sobre esse assunto porque eu aparento ser uma pessoa bem calma, né? Isso não é 100% uma verdade, eu já falei aqui pelo YouTube que eu não sou tão calma assim, na verdade eu sou bastante ansiosa, às vezes eu deixo o estresse me dominar, mas de uns anos para cá eu tenho me tornado uma pessoa mais calma e com mais controle emocional, e eu devo muito disso ao meu noivo, a convivência com o meu noivo, porque ele é uma pessoa mais tranquila e a gente acaba pegando um pouco das características da pessoa com quem a gente mais convive, né? E também muitos conselhos valiosos que ele acaba me dando me ajudam a me tornar uma pessoa mais controlada, né? Com mais controle emocional e menos estressada. E sim, eu já tive que lidar algumas vezes na minha vida com pessoas tóxicas e eu percebi que eu usava algumas estratégias para lidar com essas pessoas que super funcionavam. Então eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Eu já compartilhei algumas dessas estratégias com alguns de vocês no Instagram, pessoas que me contaram histórias bem pessoais e me pediram conselhos, e eu aconselhei ali da melhor maneira que eu pude, sempre baseada na minha experiência, né? Então hoje eu vou compartilhar algumas dessas estratégias com vocês e eu espero que isso te ajude a lidar melhor com esse tipo de pessoa. Então vamos lá, né? O que é uma pessoa tóxica e o que essa pessoa faz, né? Uma pessoa tóxica, normalmente, né, ela manipula uma situação para alcançar um objetivo que ela deseja, né? E como que ela manipula essa situação? Ela vai usar normalmente, né, da crueldade, do vitimismo, do egoísmo, da violência psicológica. Ela vai usar desses meios para conseguir aquilo que ela quer. Então é aquela pessoa que ela tá se mascarando de boazinha, de vítima, para poder fazer com que você dê a ela aquilo que ela quer. Ou então ela vai usar da crueldade camuflada de conselho, de bondade, de dica, de opinião, sabe? Então as pessoas elas tendem a fazer a ter esse tipo de atitude, né? E aí é interessante que a gente perceba que a pessoa em si, ela não é tóxica, né? Não existe assim, nossa, aquela pessoa é 100% tóxica. Não existe isso. E às vezes a pessoa que é tóxica, ela não age por maldade. Às vezes ela age só por uma carência emocional daquela maneira, ela age daquela maneira para tentar conseguir, sei lá, às vezes a pessoa tá tendo uma atitude de vitimismo, é porque ela tá carente, às vezes ela precisa de um amigo, de um conselho, né? E ela não sabe muito bem como agir e ela acaba tendo esse tipo de atitude. Então é muito importante a gente parar também de tratar as pessoas tóxicas, né, e esse tipo de comportamento como se fosse algo que partisse de alguém que é mau, que tem uma essência má. Mesmo porque, se você observar, você também já teve uma atitude tóxica com alguém em algum momento. É que algumas pessoas têm esse tipo de atitude eventualmente, e tem algumas pessoas que têm isso numa certa constante, né? E são essas pessoas que têm esse tipo de atitude tóxica muito constantemente que acabam assustando um pouco os outros, né? Então, tendo definido aí o que é uma pessoa tóxica, né? É sempre importante, como eu falei, a gente observar se nós não estamos sendo as pessoas tóxicas na vida de alguém, né? Então, tendo tudo isso em vista, eu vou contar para vocês as estratégias que eu usei para lidar com pessoas tóxicas da minha vida. A primeira estratégia e a mais eficiente, a mais eficaz de toda, é se afastar da pessoa, cortar a pessoa da sua vida. Só que isso nem sempre é possível. Às vezes, essa pessoa que tem atitudes tóxicas com você é o seu chefe do trabalho e nem sempre você pode
simplesmente abandonar o trabalho e dizer eu não vou mais trabalhar nesse lugar porque eu não quero conviver com essa pessoa. Algumas pessoas têm esse privilégio por terem se organizado financeiramente, por terem um apoio financeiro vindo de algum outro lugar, de um marido, de uma esposa, da família, enfim. Mas a maioria das pessoas não pode simplesmente abandonar o emprego porque tem um colega de trabalho que é tóxico ou tem um chefe que é tóxico. Ou então essa pessoa tóxica é alguém da sua família, mas assim, muito próxima, como por exemplo, sua mãe, seu pai, seu irmão, enfim, alguém ali que você realmente não quer cortar os laços e você quer aprender a conviver melhor com essa pessoa. Então assim, para esses casos onde você não pode se afastar, eu vou te dar outras dicas importantes. Mas se for possível se afastar e cortar essa pessoa definitivamente da sua vida, esse é o meu primeiro conselho e eu acho que é o mais eficiente, é o que mais vai funcionar. Agora pensando naquelas pessoas em que a gente não pode simplesmente eliminar da nossa vida, né? Então a gente precisa criar limites, né? Só que quando eu falo criar limites, fica algo muito vago, algo muito amplo. Então eu vou falar para vocês como eu, Amanda, criei os meus limites para conseguir conviver de maneira mais harmoniosa e menos prejudicial possível com as pessoas tóxicas das quais ou eu não queria me afastar ou eu não podia me afastar. E a primeira dica que eu te dou é: não pague com a mesma moeda, não revide com o mesmo veneno. Eu sei que isso é muito difícil. Às vezes a gente vê a pessoa tendo uma atitude cruel ali com a gente, né? Fazendo um comentário a nosso respeito que não era necessário, que não acrescenta nada, ou que é só uma opinião da pessoa mesmo, né? As pessoas estão muito acostumadas a serem grosseiras, mal educadas, a ferir o sentimento dos outros e camuflar isso de opinião, né? Então eu me lembro, como vocês sabem, eu gosto sempre de dar exemplos para vocês aqui, né, nos meus vídeos do YouTube, e eu me lembro de alguns comentários maldosos que já fizeram nos meus vídeos. Eu vou citar só um aqui para vocês, tá? A pessoa respondeu assim, num vídeo onde eu falei da remoção das minhas tatuagens, eu estou removendo as tatuagens que eu tenho no braço, e a pessoa respondeu assim, né, comentou assim no meu vídeo: a maioria das suas tatuagens são muito bonitas, mas eu acho sim que você deveria removê-las, exceto essa da caveira que não é nada bonita, né? Na verdade ela é feia que dói. Ou seja, a pessoa chegou ali no meu vídeo, no primeiro momento ela elogiou as tatuagens que eu tinha, mas logo na sequência ela disse que sim, eu deveria remover. Então, ela camuflou de apoio, né? Então eu estou apoiando a sua decisão de remover. Remova, são bonitas, mas remove mesmo. E aí depois, em vez dela dizer que a tatuagem de caveira era a única que não combinava comigo, né? Segundo a opinião dela, ou que não a agradava aquele desenho de caveira, não. Ela disse que era feia que dói. Então a pessoa, ela camufla aquele comentário maldoso de um comentário fofo, né? De um comentário bonitinho. Então, nossa, suas tatuagens são lindas, mas remove mesmo, mas essa de caveira é feia que dói. Então a pessoa não usou palavras muito agressivas, ela não foi muito enfática na maldade dela, mas era um comentário maldoso. E aí o que eu, Amanda, fiz, né? Eu juro pra vocês que eu pensei em responder algo à altura pra ela. Mas eu fui lá e deletei aquele comentário, eu apaguei aquele comentário e não segui conversando com aquela pessoa, sabe? Isso para diversos comentários que eu recebo diariamente no meu YouTube. As pessoas, elas tendem a camuflar comentários maldosos, opiniões maldosas de opinião, ou enfim, qualquer coisa do tipo. E aí o que eu faço? Eu não pago com o mesmo veneno, eu não devolvo na mesma moeda, sabe? Eu procuro, ou eu deleto, ou eu respondo educadamente. Por quê? Quando você simplesmente não prossegue naquele assunto, ou quando você dá uma resposta gentil para alguém que tentou te machucar de alguma maneira, a pessoa não se sente confortável em voltar a ter aquela atitude, ela não se sente confortável em te atacar novamente, entende? Então você corta um ciclo por aí. Eu lembro de uma pessoa que me mandou uma mensagem no Instagram falando sobre isso, né? E mais especificamente era sobre a sogra. Então a pessoa morava no mesmo quintal que a sogra, e a sogra vivia entrando na casa da pessoa, fazendo comentários sobre a maneira como a pessoa cuidava da casa, como ela cozinhava, como ela cuidava dos filhos, do marido e tudo mais. E aí o meu conselho para essa pessoa foi exatamente esse: não revide, não
não cria espaço para que aquela pessoa continue falando. Então, assim, nossa, mas sei lá, né, gente? Aqui um exemplo bem bobo. Nossa, mas o seu feijão fica meio aguado, né? Como é que você prepara? Como é que você costuma fazer esse feijão aqui que ele fica aguado desse jeito? Nossa, sogra, realmente, né? Às vezes fica aguado mesmo o meu feijão. Eu vou começar a seguir sua receita. Você quer anotar em algum lugar para mim? Aí eu vou seguir sua receita porque seu feijão realmente é muito gostoso. E pronto. Você cortou ali, você quebrou as pernas da pessoa. A pessoa não vai mais conseguir te retrucar com outra maldade, com outro comentário negativo. A pessoa vai ficar sem graça, essa é a verdade, sabe? E você precisa fazer a receita do feijão da sua sogra? Não, você não precisa. Você pode pegar a receita do feijão dela e jogar no lixo depois. Mas pelo menos você não pagou com a mesma moeda, você não foi e falou para ela, nossa, o meu feijão é aguado, e a sua casa que vive suja, e a areia do seu gato que fede, que você não limpa, aquela caixinha de areia, você não revidou, sabe, você não deu sequência, mesmo porque quando a gente dá corda para a pessoa continuar falando, normalmente aquilo vai terminar numa discussão e ninguém vai sair contente da situação e você não vai ter se livrado daquela pessoa e nem da atitude dela, então não vai funcionar de nada. A segunda dica que eu te dou é limite as conversas. E o que eu quero dizer com isso, né? Às vezes a gente sabe que a pessoa tem aquele tipo de atitude tóxica, né? Que ela é vitimista, ou que ela é egoísta, ou que ela costuma fazer comentários cruéis, ou que ela, né, pratica ali uma violência psicológica com a gente. A gente já sabe, a gente já reconhece essas atitudes na pessoa e a gente fica literalmente caçando assunto, caçando conversa. Então você tenta entrar em assuntos delicados com a pessoa, ou você quer contar da sua vida, ou você quer, enfim, compartilhar coisas, porque como eu falei, às vezes é uma pessoa querida, né? Às vezes é uma pessoa que tá ali no seu convívio, que você precisa manter esse convívio, e às vezes a gente cai nesse erro de querer conversar com a pessoa. Então, assim, limite as conversas aos assuntos mais superficiais possíveis, porque aí você evita de dar munição para aquela pessoa ser tóxica com você, dar munição para que aquela pessoa tenha atitudes que vão, de fato, te machucar, te magoar, te deixar para baixo, sabe? Então, o que eu quero dizer com limite às conversas, né? Vamos conversar sobre coisas superficiais. Então, vamos falar, sei lá, do calor, vamos falar de um produto de cabelo que é legal, que você, né, tá usando. Vamos falar de uma série nova da Netflix. Enfim, vamos falar sobre assuntos bem superficiais. Não vamos entrar em assuntos delicados. E outra, principalmente quando não é em casa, quando é, por exemplo, no trabalho, quanto menos você puder conversar, melhor. No trabalho, o ideal é que, se essa pessoa é tóxica com você, que as suas conversas sejam quase sempre profissionais, que elas nunca passem para o âmbito pessoal da sua vida, né? Mas se eventualmente você estiver numa situação onde as conversas acabam indo para um cunho menos profissional, então tenta manter isso tudo muito na superficialidade. Então é isso, limite as conversas, limite tanto a quantidade de conversas, se não é uma pessoa da sua família, então converse o menos possível, fale o menos possível, e quando você precisar falar, tente manter essa conversa ou o mais superficial possível, ou então só no âmbito profissional. E quando for da sua família, procure assuntos mais leves, não fique procurando assuntos que você sabe que podem levar essa pessoa a ter esse tipo de atitude que te desagrada. A próxima dica é: evite repetir os ciclos. Gente, quantas vezes a gente não deixa a mesma pessoa cometer a mesma atitude com a gente várias e várias e várias e várias vezes? Às vezes a pessoa já fez aquilo uma, duas, três, e você continua abrindo as portas para que aquela pessoa continue tendo aquele tipo de atitude com você, né? Então, deixa eu pensar em algum exemplo aqui para dar para vocês. Eu lembro, eu trabalhei com uma equipe na minha vida, né, durante aí o decorrer da minha vida toda. Eu trabalhei com uma equipe que costumava me excluir das coisas. Então era assim, a gente saía para almoçar e eles não me incluíam nos assuntos, eles conversavam entre eles e me mantinham fora da conversa. Então eu que tinha que tentar ali de alguma maneira entrar naquela conversa e me colocar dentro daquela situação para me sentir menos excluída. Ou então, por exemplo, eles marcavam passeios entre eles na minha presença
e não me convidavam. E eu sei que isso pode parecer carência, né? Você pode falar, mas Amanda, as pessoas não são obrigadas a te convidar para nada. Eu sei, de fato, as pessoas não são obrigadas a me convidar para os passeios, para, enfim, para as coisas. Mas não é legal a gente fazer isso na frente das pessoas, entende? Então, por exemplo, você vai, que nem o meu caso, né? Eu vou casar. E vamos supor que eu tenho um grupo de amigos e tem uma pessoa naquele grupo que não é minha amiga, não é próxima a mim. E a gente sai todo mundo para ir, sei lá, num restaurante almoçar e aquela pessoa tá ali e eu levo o convite do meu casamento naquele dia, entrego para todo mundo menos para aquela pessoa. Isso é uma atitude legal? Isso é uma atitude bondosa? Não, isso é uma atitude egoísta. Isso é a atitude de uma pessoa tóxica, uma pessoa que intencionalmente está querendo fazer o outro se sentir mal e excluído, entende? Então, esse tipo de situação, aí é onde que eu quero chegar, né? Explicar para vocês. O que eu fazia? Toda vez que esse grupo de amigos saía para almoçar, eu ia junto, eu me colocava naquela situação, eu repetia o ciclo. E aí eu sempre terminava o dia me sentindo mal, me sentindo triste, me sentindo excluída. Então, assim, não era legal, só que quem se colocava naquela situação era eu. Ninguém me obrigava a ir almoçar com eles, o convite era sempre muito superficial. Ah, quer almoçar com a gente? E aí eles meio que decidiam um restaurante sozinho, para onde eles iam e tudo mais, e eu acompanhava, sabe? Então é isso, evite repetir ciclos. Se tem aquela tia que em todo Natal faz aquele monte de comentário absurdo sobre a sua vida, evite conversar com aquela tia, entendeu? Então você chegou naquele Natal, oi tia, tudo bem? E vai se sentar próximo de outro membro da família, vai se sentar em outro local da mesa. Você não precisa estar próximo daquela tia para ficar ouvindo ela falar sobre aquilo. Aquela tia começou a falar demais, né, em relação àquilo. Você se afastou dela, mas mesmo assim ela insistiu em ir atrás de você. Tia, você dá licença um minuto que eu preciso ir ao banheiro? Pronto, você foi ao banheiro, saiu daquela situação e pronto, cortou a conversa ali, entende? Quando você voltar do banheiro, você já volta, né, dando a volta, não precisa ficar próxima daquela pessoa. Enfim, evite repetir o ciclo. Se você já conhece o tipo de atitude daquela pessoa, se você já sabe que ela vai praticar isso com você, que ela vai querer fazer você se sentir mal, então saia dessa situação, não permita voltar várias vezes para a mesma situação. Se você já passou por aquilo, não volte mais a repetir aquele ciclo. E aí, por último, né, praticar o autocontrole. Praticar o autocontrole é muito mais fácil a gente falar do que a gente fazer, né? Normalmente, quando alguém tem alguma atitude com a gente que a gente não gosta, a gente quer devolver na mesma moeda, a gente quer ser reativo, né? A gente tende a ser reativo àquela situação. E esse não é o melhor caminho, definitivamente esse não é o melhor caminho, porque algumas vezes é isso que aquela pessoa está buscando. Ela quer discutir com alguém, ela quer bater boca com alguém, e se você é reativo, se você, enfim, se você não pratica ali o seu autocontrole, acaba se estressando, acaba, né, perdendo o controle da situação, você acaba dando munição para aquela pessoa conseguir exatamente o que ela quer, que é te tirar do controle, é te tirar do eixo, é te magoar, é te deixar triste, é estragar uma situação, às vezes é chamar atenção para ela mesma, é conseguir se fazer de vítima, porque às vezes a pessoa faz um comentário maldoso a seu respeito. Então ela chega em você e fala assim, nossa, do ano passado para cá você engordou um pouquinho, né? E dá uma risadinha. Então ela fez um comentário sem maldade, né? Então ela camuflou aquele comentário super maldoso de algo inofensivo. E aí você vai e responde mal educadamente para ela, né? Sei lá, responde, e você que engordou 20 quilos? Sei lá, você dá uma resposta ruim para aquela pessoa. Só que você dá essa resposta não camuflada, de boa samaritana. Você dá uma resposta feia e pesada para aquela pessoa. Aí a pessoa vai fazer o quê? Se fazer de vítima. Nossa, mas eu só fiz um comentário. Nossa, mas eu só estava dando uma opinião. E aí o que acontece? Você sai de errada nessa situação, né? Então, praticar o autocontrole te tira dessa posição de acabar sendo o errado da história, entende? Então, assim, se alguém fez algum comentário que você não gostou, se alguém teve uma atitude tóxica com você, se alguém está se fazendo de vítima da situação, o meu conselho para você é respirar fundo. Em vez de falar tudo que você quer falar, só pensa sobre aquilo, pede a Deus para que tire os pensamentos negativos da sua boca, da sua mente, e não responde.
se faz de tonto, se faz de sonso, finge que não entendeu. Às vezes a pessoa acha que a gente é bobo, mas na verdade a gente é mais esperta do que a pessoa está imaginando. A gente só está manipulando a situação para que ela não termine da maneira como a pessoa tóxica quer. A gente está manipulando a situação para que ela termine da maneira como a gente quer. E a gente quer terminar o dia em paz. A gente quer terminar o dia bem com a gente, com as pessoas do trabalho, com a nossa família, com os amigos. É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja. Então, manipule a situação para que ela termine da maneira como você quer e não da maneira como a pessoa tóxica está tentando fazer. Dessa forma, a gente vai conseguir aí ter uma vida mais leve. Não é fácil, tá? Normalmente a gente quer reagir. Eu já quis responder muito comentário aqui no YouTube de maneira grosseira e mal educada, mas eu respirei fundo, esperei passar um tempo e só depois respondi. Essa técnica também de não responder as pessoas na hora ajuda muito que a gente evite dar respostas mal educadas que depois a gente possa se arrepender, sabe? Porque às vezes a gente responde alguma coisa ali no calor da emoção, né? E acaba se arrependendo depois da resposta que deu. Então também pensar um pouco antes de responder, dar uma pausa aí de 1, 2 horas antes de responder uma mensagem ou um comentário maldoso, pode ajudar bastante. Então é isso para o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários como você tem lidado com as pessoas tóxicas da sua vida. Eu espero que essas dicas te ajudem, né, a começar aí um 2024 lidando melhor com esse tipo de situação. Não é sempre que eu consigo ter esse tipo de atitude, tá? Algumas vezes eu ainda derrapo e acabo respondendo mal uma pessoa que foi tóxica comigo, e depois eu me arrependo, me sinto mal por isso, sabe? Então a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo todos os dias. Eu só tô compartilhando aqui com vocês o que eu tento aplicar na minha vida na grande maioria das vezes e funciona. Então, se funciona pra mim, eu acho que pode funcionar pra você também. Foi isso pro vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo. Tchau!